Jesus voltar, vai haver um avivamento. E Jesus está voltando. Quando estava sendo entoado os louvores, o Espírito Santo fez lembrar de ontem de manhã. Ontem nós estávamos aqui orando, das 6 às 7 da manhã. Nós estávamos num número pequeno de pessoas e eu estava ajoelhado ali naquela poltrona. E aí eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Nós pedimos, falamos, mas eu falei: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. E eu orei e falei: eu quero ouvir a Tua voz, e fechei meus lábios. E o Senhor não falou comigo. E eu continuei fechado os lábios. E aí eu comecei a orar em línguas. E aí eu falei: o Senhor não vai falar comigo. Parei de novo. E logo em seguida, Deus mostrou assim, como fosse uma árvore dessa, uma planta dessa do deserto. Ela estava toda podada. E aí começou a nascer flor nela. Começou de uma hora para outra, começou a nascer flor. E eu falei assim: é deserto, mas está dando flor. E aí quando pensa que não, veio uma corrente de água assim, e eu assustei. Eu levantei na hora, parecia que aquela corrente ia acertar em mim. E eles começaram a louvar, e o Senhor fez eu lembrar, Ele está renovando. A água simboliza o Espírito Santo, está regando a terra, está levantando pessoas, pessoas que estão feridas, pessoas que estão com o coração fechado. O Espírito Santo está inundando cada um de nós. O rio de Deus está passando na nossa vida. Nós somente precisamos deixar o rio de Deus, ele passar, ele entrar, e na realidade o rio de Deus está dentro de nós. O que nós precisamos somente deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Bênção de Deus quando nós ouvimos e nós sentimos a presença de Deus. Nós estamos aqui para adorar o Senhor e o Senhor Jesus é a pessoa mais importante neste lugar. Não tem pastor, não tem levita, é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui unidos. Então lembre disso. Você saiu da sua casa para vir à igreja. Então abra o seu coração. Liga no Wi-Fi de Deus. Se liga em Deus. Deixa Deus falar com você. Não importa as circunstâncias, tudo que está lá fora, nada vai ter como resolver agora. Agora é o momento de nós ter um a sós com Deus. A palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje, está lá no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Livro de Salmos. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Salmo de número 1, no meio da Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, por tudo o que aconteceu neste lugar, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela abertura, Senhor, pelos seus louvores, pelas orações, pelos dízimos, pelas ofertas. Nós te louvamos, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe neste lugar. Como árvore plantada à beira do ribeiro, que dão os seus frutos na estação certa. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, fala conosco nesta noite. Nós estamos aqui para ouvir, Senhor, a Tua voz,
Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, o teu querer, a tua vontade, o teu propósito, Senhor, nas nossas vidas. Muitos de nós estamos perdidos, Senhor, nessa terra. Nós não sabemos, Senhor, o que fazer. Nós fazemos muitas coisas, mas não sabemos se está agradando o Senhor. Se está agradando o Senhor, ó Pai, as nossas atitudes. Que o Senhor possa falar, Senhor, nesta noite. Que nós possamos esvaziar e o Senhor possa crescer em nós. Enche, Senhor, a tua igreja, Senhor, com a tua glória. Repreendemos agora toda a força do mal. Tudo que o inimigo tem plantado, Senhor, no nosso meio, nós repreendemos e ordenamos que todo mal sai em nome de Jesus. Leva, Senhor, a nossa mente cativa, à obediência de Cristo. Que nós possamos, ó Pai, entender e compreender o que o Senhor tem para cada um de nós e o que o Senhor tem para esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. E aplaudo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O livro de Salmos, ele, em grande parte do livro de Salmos, ele fala das nossas experiências. Davi, ele escreveu muitos dos Salmos, mas Davi, ele estava falando das experiências dele, as experiências dele com Deus, as experiências dele de vida. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, se nós começarmos a estudar os livros de Salmos, nós iremos ver que muitas coisas que estão escritas lá falam das nossas vidas, do cotidiano nosso. Então, quando nós lemos, nós precisamos trazer para a nossa realidade, a realidade do dia a dia. Deus, a Bíblia diz assim que Deus, ele nos vê como árvore, como está escrito no Salmo de número 1, como árvore frutíssima. Jesus, ele cura um cego de nascença, e aquele cego de nascença, ele olha, ele vê as pessoas como árvore. Jesus fala assim, você está vendo? Ele fala, estou vendo como árvore. E Jesus vai e cura de novo, fala com ele agora, não, agora eu estou vendo normal. Jesus, ele se comparou também como uma árvore, a videira frutífera, a videira verdadeira. Então, Deus, ele vê nós como árvores frutíferas. Ele vê em mim e em você alguém que vai produzir frutos, alguém que ele vai usar para ganhar outras pessoas. É como se nós produzíssemos semente para abençoar outras vidas. E as folhas nossas, como está escrito no Salmo 1, elas nunca murcham. São árvores que as folhas não murcham. Os nossos filhos irão produzir frutos, porque Deus trabalha de geração em geração. Talvez você fale assim, mas pastor, eu não cumpri o propósito de Deus. Mas se você tem filhos, a tendência é de cumprir no seu filho, ou no seu neto, ou no seu bisneto, porque é sua geração. Deus, ele olha a geração, ele olha cada geração. E essa geração que aqui está, ela está passando. Essa geração está se findando. E vai vir a nova geração. Essa geração de jovens, que vai pegar o cajado e vai dar continuidade. Então, as nossas folhas não murcham. Quem está plantado à beira do ribeiro vai prosperar. À beira do ribeiro não tem pragas. Você está na beira do ribeiro, você está plantado, você vai produzir frutos, e na estação certa, no tempo certo de Deus. Muitas vezes nós queremos prosperar, queremos produzir frutos antes do tempo. Mas tudo tem o seu tempo, existem as estações. Existe o tempo de você produzir frutos, de você prosperar. Mas para nós prosperarmos, nós precisamos fazer o quê? Estar alinhado na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na lei do Senhor. Nós precisamos estar dentro da palavra, porque quando nós oramos a palavra de Deus, não tem como Ele não nos abençoar. Ele diz assim, tudo que nós pedirmos
Ele vai nos abençoar se nós crermos. Muitas vezes nós não estamos crendo. Nós já estamos falando, mas não estamos crendo, não estamos materializando, transformando em vida. Nós somente colocamos as palavras, soltamos ao vento. Então, nós precisamos entender, quem está plantado, tudo que ele fizer vai prosperar. E ele nunca vai prosperar sozinho, porque as pessoas que estão do seu lado também vai prosperar. As pessoas vão ser abençoadas através da sua vida, através da nossa vida, através da igreja. Deus colocou a igreja para a igreja prosperar, para a igreja, cada um de nós somos igreja, abençoar outras vidas. Deus escolheu Israel, a nação mais pequena que existia, para abençoar outras nações. Israel monopolizou a bênção de Deus. Israel pegou a bênção de Deus e deixou para eles. Era para Israel abençoar todas as nações vizinhas. Israel fez o quê? Ele olhou para as nações vizinhas e eles queriam ser iguais a eles. Mas Deus escolheu eles para ser diferente. Deus escolheu a nação de Israel para ser uma nação de sacerdotes, não uma tribo de sacerdotes. Israel não entendeu. Jesus veio e Jesus cumpriu tudinho. Hoje nós somos os sacerdotes. Nós somos da linhagem universal, sacerdote universal. A linhagem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Hoje o sacerdócio está em nós. Cada um de nós somos sacerdotes no nosso lar, aonde você está. Nós somos criados para conter a bênção de Deus e abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Aplauda o Senhor Jesus. Deus nos criou para isso, para nós contermos Ele. Deus é Espírito. Deus é Espírito, Deus não tinha um corpo, Deus criou Jesus. Deus formou a forma de Deus. Antes dele criar o homem, ele diz que Jesus, ele já existia antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus já tinha preparado já. E nós fomos criados também. E aí, quando Deus criou Adão, já existia uma forma, e Deus criou Adão já homem. Adão não foi criança, Adão já foi adulto. Mas Jesus não, Jesus, ele foi criança. Ele aprendeu dia a dia, passo a passo. Muitas vezes nós queremos ser grande antes do tempo. Queremos tudo antes do tempo. Mas existe um tempo para tudo. Nós precisamos entender que quando nós estamos plantados à beira do ribeiro, a colheita é segura, a colheita é certa, e a nossa vida vai transformar em bênção para muitas pessoas. Você está sendo bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Cada um de nós contemos a bênção de Deus. E nós precisamos entender que o cristão, ele prospera em tempo de crise. Existe um adágio popular que é na crise que as pessoas prosperam. É na crise que surgem as oportunidades. Se nós observarmos nessa pandemia, muitas pessoas recomeçaram, tinha trabalho, tinha isso, começaram algo novo, estão ganhando dinheiro, estão prosperando. Por que nós não estamos prosperando? O tema da mensagem é prosperando na crise. Se nós somos cristãos, nós somos dizimista, ofertante, nós cremos no Senhor. A Bíblia diz que todas as sortes de bênção que o Senhor Jesus conquistou na cruz, já é nossa por direito. Elas estão à nossa disposição, nas regiões celestiais. No livro de Efésios fala isso. O livro de Efésios fala do cristão já na eternidade. Se você começar a ler o livro de Efésios e você prestar atenção, o apóstolo Paulo está falando de cada um de nós como se nós já estivéssemos na eternidade. Ele faz uma alegoria entre a igreja e o casamento, Cristo e o casamento, o homem e a mulher, a igreja e Cristo. Paulo pega uma alegoria do espiritual e traz para o natural. Jesus pega uma alegoria do natural e leva para o espiritual. Então, o livro de Efésios, ele vai falar de coisas espirituais.
Ele vai falar de algo que nós já estamos, como se nós já estivéssemos na eternidade. Prosperando em tempo de crise. A administração financeira, a nossa administração financeira, ela é indispensável para o bem-estar da nossa família. Como que eu vou prosperar se eu não tenho administração? Se eu não dou conta de administrar o pouco que está na minha mão. O pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus se torna nada. Então nós precisamos administrar. Quando as dívidas ficam fora do controle, por falta de administração, vem o estresse, vem o cansaço, vem o grande desgaste entre a família, e muitas das vezes vem até a separação dos cônjuges. Muitas vezes vem separação das empresas. Por quê? Por falta do controle financeiro, da administração. Nós precisamos entender que a primeira coisa que precisamos aprender é ser, o ser tem que vir antes do ter. Muitos de nós queremos ser, ele tem que vir, o ter tem que vir antes. Nós precisamos, quando a busca do ter é maior do que nós sermos, tem algo de errado. Isso pode tornar um grande perigo para a sua família. As pessoas querem ter sempre algo, mas ela esquece do ser. Isso vai trazer o quê? Dificuldades. Porque nós vamos sempre buscar algo, mas nós esquecemos o que nós somos. Então, para Deus, o que vale não é o que você tem, mas o que você é. Para Deus não está olhando o que você tem. Deus não está olhando a sua prosperidade. Deus está olhando quem você é. Quando aquela viúva chegou no gasofilácio e depositou 3 moedinhas, Jesus falou, essa viúva depositou mais que todos. Alguns colocou muito dinheiro, porque Deus não olha a quantidade, Deus olha quem é, Deus olha o seu coração, Deus olha o meu coração. Deus está olhando para você, está olhando para o seu coração. Como está o teu coração? A segunda coisa que nós precisamos aprender é sonhar com humildade, para começar pequeno. Muitos querem começar grande. Tem que ter humildade de começar pequeno. O único que nasceu grande foi Adão. Jesus, ele teve que nascer criança. Então, nós precisamos lembrar das pequenas coisas. Zacarias, capítulo 4, 10, diz assim, não desprezeis as pequenas coisas, os pequenos começos. Aonde você começou? Quem você era antes de estar em Cristo Jesus? Então, não esqueça que nós estávamos todos perdidos. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Então, por isso, nós precisamos entender que, quando nós queremos começar grande, dificilmente nós iremos chegar onde nós queremos chegar. Porque nós precisamos fazer o quê? Projetar o nosso futuro com fé. Fé em Deus. Você projeta o seu futuro, coloca fé e as coisas vão acontecer, porque Deus está no negócio. Quando nós projetamos o nosso futuro e esquecemos de Deus, nós podemos até chegar a certo ponto, mas nós vamos sempre querer mais, nós nunca iremos nos satisfazer. Então, por isso nós precisamos projetar o nosso futuro com fé em Deus, e Deus ele vai colocar as coisas nos lugares. Terceira coisa que nós precisamos fazer é dizer não à inveja. Tiago, capítulo 4, verso 2, diz assim, cobiçais e nada tem. Muitos de nós, talvez temos uma inveja dentro de nós. Alguns podem falar assim, eu tenho uma inveja santa, pastor. Inveja é inveja. Se você entristece com o sucesso das pessoas, da sua família ou os amigos, isso é inveja. Isso é uma inveja sutil.
E muitas vezes acontece de nós entristecermos. Acontece de nós fazermos comparação. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. O carro do vizinho sempre é melhor que o nosso. Os filhos do vizinho sempre são mais inteligentes que os nossos filhos. Nós fazemos comparação, e isso é errado. Muitas vezes isso é inveja. Inveja, e isso traz problema para a nossa vida. Nós acabamos não conquistando, porque o que Deus tem para nós, porque nós não entendemos algumas coisas. É preciso estar bem com Deus e consigo mesmo, para então estar bem com as pessoas. Se você está bem consigo mesmo, está bem com Deus, você vai estar bem com as pessoas. Agora, se nós não estamos bem com nós mesmos, com Deus, como nós vamos estar bem com as pessoas? A quarta coisa que precisamos aprender é ter amor próprio. Se você quer prosperar, você precisa ter amor próprio. Amar a si. Você precisa amar. Ter amor próprio é ter autoestima, autoimagem, é estar bem consigo mesmo. A sua autoestima está baixa ou está alta? Você está bem consigo mesmo? A sua imagem está bem? Sua autoimagem. Isso é ter amor próprio. Se você ama o que você tem, a sua imagem, se você ama as pessoas que estão ao seu lado, isso significa que você tem amor próprio. Agora, se você não ama, a sua autoestima está baixa, é porque falta alguma coisa. A quarta coisa que nós precisamos aprender é o amor próprio, né? A quinta coisa, precisamos aprender, é não gaste mais do que você ganha. Se você quiser prosperar em tempo de crise, você não pode gastar mais do que você ganha. Não gaste. Como você administra o seu dinheiro e as contas determinam o seu sucesso ou o seu fracasso econômico. Como você administra o seu dinheiro, ele vai dizer o seu fracasso e o seu sucesso na sua vida. É necessário ter compromisso com as prioridades. Muitas vezes, nós só queremos ter sucesso, mas o sucesso tem um preço. Todas as pessoas que são bem-sucedidas pagaram um preço para chegar a algum lugar. Nós queremos muitas vezes ter sucesso, mas não queremos pagar o preço. Não administramos o pouco que Deus colocou em nossa mão. E muitas vezes nós geramos fracasso. Então, nós precisamos ter compromisso com as prioridades. Qual é a prioridade? A nossa primeira prioridade é Deus. A segunda prioridade é a nossa família, os cônjuges, os filhos. A terceira prioridade é o nosso trabalho, porque é o ganha-pão. A quarta prioridade, no caso, seria a igreja. Muitas das vezes nós colocamos a igreja em primeiro lugar. A igreja não vai salvar você. A igreja é um lugar de comunhão. O que vai salvar você é seu coração, é o seu relacionamento com Deus. Isso vai salvar você. Isso vai livrar você de um fracasso, vai livrar você de ir para o inferno. Porque você pode vir à igreja, mas se você vem à igreja e a sua família está destruída. Então, por quê? Está faltando alguma coisa. Então, nós precisamos fazer o quê? Confiar em Deus, ter um relacionamento com Deus. E nós temos paz. A partir do momento que nós temos paz, as coisas vão caminhar. Então, nós precisamos entender que precisamos ter prioridade na nossa vida. Não coloque as coisas urgentes no lugar das coisas importantes. O importante vem primeiro. O importante é o seu relacionamento com Deus, o seu a sós com Deus. O importante é você ter esse relacionamento com Deus. Se você tem esse relacionamento com Deus, você vai ter todas as outras coisas. Se você não tem um relacionamento com Deus, sabe o que vai acontecer? As outras coisas você vai brigar para ter as outras coisas. Tendo o relacionamento com Deus, tudo vai estar na sua mão. A Bíblia diz que as bênçãos, elas irão nos alcançar. Você vai estar andando, a bênção de Deus vai te alcançar. Você não precisa correr atrás da bênção.
Mas o que acontece hoje em dia é que as pessoas muitas vezes estão correndo atrás da bênção, porque falta relacionamento. A sexta coisa que precisamos aprender é nunca viver de aparência. Provérbios 13, 7 diz assim: uns dizem rico sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito rico. Por quê? Porque vive de aparência. Se dizem rico. A igreja de Laodiceia se dizia rica. Jesus diz assim, ó: vocês são pobres e miseráveis. Eu aconselho vocês a comprar colírio para limpar os seus olhos. Eu aconselho vocês a comprar ouro refinado. Eu aconselho vocês a trocar as suas vestes por linho branco. A igreja de Laodiceia, ela estava vivendo de aparência. Mas Jesus, ele não olha a aparência, Jesus olha o coração. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Então, toda pessoa que vive preocupada com o que os outros vão dizer, sofre de complexo de inferioridade. Se você está preocupado com o que os outros vão dizer sobre você, então você sofre de complexo de inferioridade. Não importa o que as pessoas vão dizer. Em primeiro lugar, nós temos que importar com o que Deus pensa de você, o que Deus vê em você. Pensa ao nosso respeito. Depois que nós pensamos, e por fim, o que os outros pensam. Primeiro o que Deus pensa de você, depois o que nós pensamos, e por fim, o que as pessoas pensam de você. Hoje, muitos de nós pensamos o quê? O que os outros vão dizer. Será que eles vão pensar isso de mim? Nós não precisamos nos preocupar. E isso chama-se complexo de inferioridade. Por que as pessoas têm complexo de inferioridade? Talvez lá na infância. Talvez os pais foram muito rígidos. Talvez as palavras que foram lançadas sobre a sua vida, até o dia de hoje, diz que você é um fracassado. Nós, sendo ricos, nós nos tornamos pobres, porque Jesus conquistou tudo na cruz. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Então, todas as coisas estão ao nosso dispor, mas nós estamos mendigando dia a dia o pão de cada dia. A sétima coisa que precisamos saber é onde queremos chegar. Nós precisamos ter alvo na nossa vida. Qual é o seu alvo para o ano de 2021? O ano de 2020 está se findando, mas nós precisamos projetar. Quando nós projetamos, nós fazemos um projeto, sabe o que acontece? Muito daquelas coisas que estão naquele projeto não se realiza, mas você tem um projeto, você tem um caminho para você seguir. E muitos daquele projeto você vai ter que adequar ainda. Mas se você não tiver projeto nenhum, como que você vai chegar a algum lugar? Não tem jeito. Então, comece a projetar o que você quer, qual é o seu alvo para o ano 2021. O que você quer alcançar? Uma coisa eu digo para você. Primeiramente, você coloca no seu alvo que você quer mais de Deus. Cada um de nós precisamos mais de Deus para ter a revelação de Deus, ter intimidade com Deus. Você pode pedir tudo que você quiser, mas se você estiver o dono da bênção, acabou. Está tudo resolvido. Se o seu projeto não deu, porque talvez não é o tempo dele, vai chegar o tempo. Então, nós precisamos ter alvo. Uma vida de sucesso é uma vida com um propósito. Nós precisamos ter um propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito que você está nessa terra? A sua família? É você ser um empresário bem-sucedido? Ser alguém bem-sucedido nessa terra? Se você tem Deus, você já é bem-sucedido. Porque tudo que você tem vai ficar aqui nessa terra. A única coisa que você vai levar são as boas obras. As boas obras você vai levar. Saber onde quer chegar é ter um objetivo bem definido. Isso é imprescindível para quem quer ter equilíbrio financeiro. Se você tem um objetivo, você sabe aonde você vai chegar.
Isso significa que você vai ter também um equilíbrio financeiro. Muitos querem viajar, querem ter férias, querem ir para a praia, mas não planeja. Eu pretendo ir à praia, mas esse ano não tem mais jeito. Mas talvez no ano que vem. Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar. Talvez eu tenha que comprar uma passagem em 12 vezes. Eu tenho que começar a pagar uma parcela. Porque na última hora, você pode até fazer, mas você vai fazer um carnê para depois. Você vai viajar e vai ficar devendo. A melhor coisa é você viajar tudo em dia. Isso chama-se planejamento. Quando nós planejamos, fica mais fácil. A oitava coisa que precisamos aprender é nunca esquecer da lei do dízimo. Malaquias 3,10 fala sobre o dízimo. Quem não devolve o dízimo tem um nome protestado no céu. Assim diz um pastor. Ele diz assim, aquela pessoa que não devolve o dízimo, ele tem um nome protestado no céu. Por quê? Porque o dízimo é você dizendo para o mundo espiritual que Deus é o provedor de tudo. Então, se Deus é o provedor da sua vida, então você precisa ser dizimista. Ser fiel no dízimo é uma questão de fé, que Deus, Ele pode fazer muito com pouco. Então, olha só, se Deus te deu 100%, tudo é dele, e Ele requer 10%, a palavra do Senhor diz em 10%, e você, se os 90% não dá para você, 90% que fica na sua mão, não dá para você fazer, não vai ser 10%. E esses 10%, o que vai acontecer? Você vai santificar os 90%. Então, Deus vai abençoar. Esses 10% chama-se fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós demonstramos que nós não temos amor ao dinheiro. Porque o dinheiro não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você ser próspero. O pecado é o amor ao dinheiro. Muitas pessoas são avarentas. Elas crêem no dinheiro. Elas crêem no seu braço forte. Mas é Deus que faz todas as coisas. É Deus que dá a semente para cada um de nós. É Deus que abre a porta. É Deus que vai fazer com que você prospere. Não é você, porque você pode trabalhar dia e noite. E quando pensar que não, você chega alguém e leva algo seu. Por quê? Talvez seja porque você não santificou. Talvez porque você esqueceu da gratidão a Deus. Então, nós precisamos ter gratidão também ao Senhor. A nona coisa que precisamos aprender é dar com liberalidade. Quando morremos, nós não iremos levar nada. Nós só iremos levar as coisas boas dessa terra. Quando você ajudou alguém, quando você doou algo para alguém, isso você vai levar. Isso eu irei levar. Mas se nós nos preocuparmos em levar alguma coisa, caixão não tem gaveta. Então, muitos de nós confiamos no nosso braço, estamos vivendo cada dia como se fosse o último, muitas vezes gastando, acabando, mas não estamos pensando no futuro. Então, nós precisamos fazer o quê? Ser fiel ao Senhor, preparar para o futuro, porque o futuro que está vindo para a nação brasileira e para o mundo, o futuro não é bom. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Nós estamos aqui para nós fazermos a diferença. Muitas vezes você vai ouvir, olha, pastor, vai melhorar, as coisas vão melhorar, isso. Não. A tendência é das coisas talvez piorar. Mas para o cristão que está em Cristo Jesus, ele vai viver nessa terra, vai ser bênção de Deus, não vai ter as dificuldades. Se tem dificuldade é porque tem alguma coisa errada. E nem tudo também, prosperidade não é sinal de Deus te abençoar. Prosperidade não é sinal de bênção. Muitas vezes nós achamos assim, aquela pessoa é próspera, ela é bênção de Deus. Não, prosperidade também não é um sinal de bênção. Você pode ser pobre e ser próspero, e ser abençoado por Deus.
Uns o Senhor abençoa com a prosperidade. Quanto mais liberal nós somos, mais o Senhor ele vai nos abençoar. Porque é a lei da multiplicação. Quando nós somos liberais, o Senhor vai derramar mais bênçãos sobre a nossa vida. Quando eu retenho, Deus retém também sobre a minha vida. É isso que o cristão precisa entender. 10ª coisa que todos nós precisamos aprender é ser grato. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas, as coisas aparentes, que não são boas aparentemente, mas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas as coisas nós devemos dar graças a Deus. Nós precisamos ser gratos. Lembrar que nenhuma folha cai no chão sem a permissão de Deus. Nem um fio de cabelo também cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Existem coisas boas, existem coisas ruins, porque Deus está trabalhando em nosso caráter. Deus está preparando nós para ir morar no céu. Então, muitas vezes, é de acordo com o que eu ajo que Deus vai agir comigo, cada um de nós. De acordo com o que você estiver agindo, Deus vai estar preparando. Deus tem uma lixa fininha para, de repente, trabalhar com Paulo. De repente, ele tem uma lixa mais grossa para trabalhar na vida do irmão. E muitas vezes tem uma lixa de ferro para lixar, para de repente, preparar o outro irmão. Então, de acordo com o nosso coração, de acordo com que nós agimos, Deus vai agir conosco. Se você é liberal, Deus vai liberar bênçãos sobre a sua vida. Deus vai sempre derramar algo, porque você está prosperando e outras pessoas estão prosperando, e vai fazer o quê? A bênção de Deus, Ele vai usar você para ser um abençoador, e o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. Quando você reter, Deus ele não vai vir nessa terra para dizer, olha, eu vou abençoar o Marcos Henrique. Deus vai usar alguém para abençoar o Marcos Henrique. E o Marcos Henrique vai abençoar outra vida, e assim sucessivamente. Esse é o agir de Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender, Davi, ele era generoso. Quando foi para construir o templo, Davi, ele preparou ouro, prata, e ele fez o quê? Ele doou para o seu filho Salomão, para a construção do templo. Quando foi para comprar o terreno, a pessoa queria doar o terreno. Davi, rei Davi, nós vamos doar. Falou, olha, eu não quero nada que não me custe. Davi sabia o princípio. Deus prepara algo. Veio uma adversidade na vida de Davi, para que Davi comprasse um terreno, e esse terreno fosse construído o templo, e aquele lugar se chama-se Jerusalém. Davi comprou. Então, todas as adversidades que aconteceram na vida de Davi, Deus estava preparando para chegar àquele tempo, para aquele lugar ser construído o templo de Deus. Então, Deus está preparando algo na sua vida. Muitas vezes você não está entendendo, mas Deus já sabe já o final. Isaías 46:9 diz assim, que Deus ele vai no final, ele faz o final e volta no começo. Ninguém entende as coisas de Deus. Existem as coisas reveladas e existem as coisas que são ocultas. As reveladas são para nós, as ocultas são para Deus. Nós iremos compreender na eternidade muitas e muitas coisas. Então, Davi, ele escreveu lá no Salmo 103:2, bendiz minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiz ao Senhor. Tudo que há em você, tudo que há em mim, precisa ser bendizer ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. Nós temos os nossos lábios, nós temos o nosso corpo para adoração, para bendizer ao Senhor. É um culto ao Senhor. Cada um de nós, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo feito por mãos humanas. O Espírito Santo habita
em mim e em você. Por isso que eu falei no início, nós fomos criados para conter Deus. Deus nos criou para que Ele pudesse ter um corpo. E Ele já tem um corpo, hoje chama-se Jesus Cristo. Quando nós chegarmos no céu, existem 2 tronos lá, uma à direita e uma à esquerda. Nós vamos ver sentado lá quem? Jesus Cristo. Nós vamos ver sentado lá um Deus? Não, nós vamos ver um homem. Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 1, ele vai falar as características de Jesus, como que Jesus vai estar lá. Então, nós precisamos entender que nós contemos Deus, Deus nos criou para isso, e muitas vezes nós estamos em crise, por não entender o que Deus tem para nós fazer na nossa vida. A 11ª coisa que precisamos entender é que nunca nós devemos colocar a bênção no lugar do abençoador. Muitas das vezes nós colocamos a bênção de Deus no lugar do abençoador. Nós temos que colocar Deus. O que aconteceu com Abraão? Abraão teve uma promessa, lá no Gênesis capítulo 12, Deus fala com Abraão, olha, Abraão, de ti vai sair muitas gerações, a sua família, muitas famílias serão benditas através de você. O tempo passou, Abraão não teve filho. E Abraão, ele pega o seguinte, tinha uma promessa de ter um filho, ele ouviu a esposa, e ele teve um outro filho, mas o filho da bênção era Isaque. Ismael foi abençoado? Foi, mas Isaque era o filho da promessa. Quando Isaque nasceu, Abraão, ele começou a amar mais a Isaque do que a Deus. E Deus falou com ele, Abraão, sacrifica Isaque. Eu imagino que Abraão falou com Sara. O que aconteceu? Sara falou, está ficando doido, ficou velho, está doido, vai matar o menino. Abraão prepara Isaque, prepara o animal, prepara a madeira e leva o seu Isaque para o monte. E lá no monte, Abraão vai sacrificar Isaque, o anjo do Senhor brada, Abraão, agora eu sei que você me ama. Então, muitas vezes, Deus, ele nos prova para saber, para nós sabermos o nosso coração, porque Ele sabe o seu coração e o meu coração, mas nós não sabemos o que está dentro do nosso coração. Então, nós precisamos entender que nós não podemos ter ídolos. A bênção, nós precisamos entender que existe a bênção e o abençoador, mas nós não podemos colocar o abençoador na frente da bênção. O abençoador é Deus. Deus, Ele faz tudo na sua vida. É Deus que vai fazer tudo. E muitas vezes nós colocamos o abençoador. Nós pegamos a bênção de Deus e queremos só a bênção dEle. Ame sempre mais o doador, que é Deus, do que a dádiva. Não se deixe possuir por aquilo que você possui. Se você possui Deus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, não tem nada. Porque nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, não dá. Com Jesus, tudo vai prosperar na sua vida. Então, como nós prosperamos em tempo de crise? Nós prosperamos confiando no Senhor, sendo fiel ao Senhor. Nesse tempo de crise, eu estive conversando com o pastor presidente, o pastor presidente da convenção, não o nosso pastor, da Convenção Batista Nacional, ele falou uma frase importante. Ele falou para mim assim, que algumas igrejas deixaram de devolver o plano cooperativo, por causa do quê? Da crise.
as igrejas, alguns irmãos deixaram de devolver o dízimo, estão passando por dificuldade, e eles deixaram de ser fiel no plano cooperativo, que seria um dízimo das igrejas devolvendo para a convenção. E ele falou uma frase importante, ele falou assim, olha, no momento de crise é que nós somos provados. No momento de escassez é que nós somos provados, se realmente nós somos fiel. Então, as igrejas não fecharam. Algumas fecharam. Mas aquelas que não fecharam, mesmo no momento de dificuldade, ela tem que ser fiel também. Porque se ela é fiel, nós temos que ser fiel por quê? Porque os irmãos são fiel. Porque está entrando alguma coisa. Se entrou R$100, que seja 5% de R$100. Se entrou 50 mil, que seja 5% de 50 mil. Se nós estamos debaixo de uma convenção, se nós estamos debaixo de algo que nós acreditamos, nós temos que estar, então nós não estamos. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, nós precisamos entender que nós precisamos prosperar, mas nós precisamos ser fiel. Quando nós somos fiel, o inimigo não tem brecha na nossa vida. Mesmo nós sendo fiel, o inimigo ele vai estar sempre colocando algo. Então, em momento de crise, é que nós precisamos demonstrar mais fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Então, como árvore plantada à beira do ribeiro, que dá seu fruto na estação certa, nós precisamos entender que nós fomos criados também para dar frutos. Então, cada um de vocês, cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, vocês irão produzir frutos de 30, 60, até 100 vezes mais. Por que alguns produzem somente 30? Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador, e lá ele fala assim, que alguns vão produzir 30, outros 60 e outros 100. Sabe por quê? Depende do coração. Alguns vai prosperar e vai só crescer 30%. Outros vai 60, outros até 100 vezes mais, mas o que acontece? Depende do coração de cada um de nós. Então, eu quero convidar você para ficar de pé. Nós iremos orar, eu quero convidar o louvor. Antes de nós orarmos, nós vamos louvar mais um hino, por gentileza. Aleluia, Jesus. Abre os seus lábios, louva ao Senhor. Vamos pedir para o Espírito Santo nos purificar. Nos purificar e nos preparar para as coisas que Ele tem para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo.
Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua noiva, Senhor, pelos teus filhos que aqui estão, Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa continuar ministrando na nossa vida, Senhor. Aonde nós estivermos, Senhor, que o rio do Senhor, ó Pai, possa estar inundando todo o nosso ser, Pai. Que todas as dificuldades, Senhor, que todos os obstáculos que o inimigo tem colocado para nos parar, em nome de Jesus, ó Pai, que seja quebrado agora. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, quebra toda a fortaleza que o inimigo plantou dentro de nós, para que nós não entendêssemos o que o Senhor tem para esta igreja, que tem para cada vida, cada família que aqui está, Pai. Como árvore plantada à beira do ribeiro, que dá seu fruto na estação certa. Eu profetizo na igreja do Senhor, que cada um vai prosperar na estação certa, que cada um vai crescer para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para os lados, pelo poder do nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre cada um a tua bênção, a bênção da prosperidade. Derrama, Senhor, a tua revelação, Senhor. Quando eles lerem a tua palavra, Senhor, que elas possam saltar da Bíblia e entrar dentro do seu coração, que elas possam ser bombeadas para todo o seu ser, que elas possam se transformar em vida dentro de cada um, Senhor, que aqui está. Visita, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, Pai. Toca, Senhor, na vida deles, ó Pai. Que nós possamos prosperar aonde nós estivermos plantados, Senhor. Aonde o Senhor nos plantou, nós iremos prosperar, nós iremos dar fruto, pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo um novo tempo nesta igreja, na sua vida, na sua família. Um tempo de avivamento, um tempo de temor do Senhor, um tempo que vai ser diferente de tudo que passou na sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama agora, Pai, o teu óleo precioso sobre a tua igreja, sobre cada levita, sobre cada um que aqui está, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor, ou seja, liberado para prosperar na idade que você está. Aonde você estiver, você irá ser próspero. Aonde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vai ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, receba a unção do Senhor, receba o Espírito Santo do Senhor. Enche, Espírito Santo, enche cada um, Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais forte. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui se encontram. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração no decorrer da semana. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, fale com o Senhor. Comece a orar em espírito. Eleve seu pensamento ao Senhor. Quando eu vou dormir, eu oro ao Senhor. E eu deito, eu continuo falando com Ele. E quando pensa que não, eu nem vejo quando eu durmo. Muitas vezes as pessoas estão perdendo sono. Vai falando com o Senhor. E o Senhor vai trazendo paz no seu coração. Vai trazendo paz, alegria. Que você possa ter uma semana de vitória. Coloque a mão no teu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Cumprimento o seu irmão ao sair, dá um toque nele, fale uma palavra de bênção na vida dele. Pastor. E que Deus abençoe a sua vida. Amém? Pastor, rapidinho.
Irmãos, Irmão, só um momentinho só. rapidinho.